alegria muito grande, né, começar esse evento com uma visita especial com os nossos artistas a uma das novas realizações da Fundação Energia e Saneamento, nessa parceria com o Instituto Transeuntes Mundi, que marca o início de 2026 do nosso ciclo de exposições, a reabertura do Museu da Energia ao público. Eu quero começar agradecendo muito a parceria com o Instituto Transeuntes Mundi, né, dizer que a gente ficou extremamente feliz, né, com o trabalho de curadoria que a Cândida, que o Gabriel desenvolveram, excelente para pensar o desafiador mundo em que a gente vive hoje, né? E que o Instituto Transeuntes Mundi trouxe para a gente como uma forma muito interessante e muito instigante, também com uma participação fundamental do governo do Estado de São Paulo e do governo federal. A gente teve o PROAC, editais e a PNAB, né, a política estadual de cultura, de incentivo à cultura, e a política federal Aldir Blanc, como grandes viabilizadoras, né, apostando na cultura, na arte, e nesse encontro que junta conexões muito importantes. Né? Eu agradeço muito a vinda de vocês, a gente vai fazer essa visita com os nossos artistas antes de iniciar a abertura ao público total, mas é muito importante dizer que o trabalho que a gente começou agora é o início de uma jornada que envolve muitas outras ações. Vocês vão ver muita interatividade, vocês vão ver muito patrimônio histórico. A nossa aposta é que o encontro dos legados do passado, o encontro dos legados que permanecem sendo significados na nossa vida e as novas tecnologias e a arte são fundamentais para a gente encontrar soluções para os desafios imensos que a gente vive hoje. Eu quero agradecer muito a equipe da Fundação Energia e Saneamento, do Museu da Energia em especial. Vou falar aqui do Fernando Lima e da Flávia Meira, que são as grandes pessoas que estiveram à frente da nossa equipe nessa exposição, e em nome deles eu agradeço todo mundo. Mas quero agradecer muito Cândida, Gabriel, pelo trabalho incrível que vocês desenvolvem, dizer que a gente está aberto a mais parcerias, e quero especialmente agradecer Mariana Rolim, que vem representando o Governo do Estado, a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, que é uma parceira estratégica da Fundação Energia e Saneamento, mas mais do que tudo, é um órgão do poder público que hoje investe muito em cultura. A gente tem hoje no estado de São Paulo um investimento em cultura sendo extremamente cuidadoso, e que se soma ao investimento federal, apesar das questões todas que a gente vê em todo lugar, com um foco, cultura de qualidade para todo mundo. Arte acessível para todas as pessoas. Essa é a nossa proposta também, a gente está muito feliz com as parcerias, a gente está muito esperançoso de que a gente consiga cada vez mais juntos enfrentar esse calorão, com tecnologia e patrimônio, porque o patrimônio também nos ensina, essa casa com esse pé direito já mostra uma diferença, que a gente tem muito a aprender com o que já foi e com as novidades que estão por aí. E a cabecinha dos nossos artistas ajuda a gente a sentir, se sensibilizar com tudo isso de uma forma muito melhor. Eu agradeço a todo mundo, deixa eu ver aqui a minha cola, se tem alguma questão que está faltando muito necessária, acho que não. A presença de vocês é extremamente bem-vinda. Espero que vocês sintam-se em casa e saibam que nós estamos abertos a muitas outras parcerias. Vamos seguir junto. Cândida, eu passo agora a palavra a você, querida. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu faço uma breve introdução antes da gente começar a narração junto com o Gabriel. Eu faço aqui primeiro um grande agradecimento à equipe do museu. A gente estava o tempo inteiro falando que foi, na nossa história de trabalho, foi a equipe mais receptiva, mais simpática, mais amorosa, mais fácil de lidar da história Transeuntes Mundi. Então eu queria agradecer a cada um de vocês que foi bastante paciente. É uma exposição muito desafiante de montar, ainda mais num espaço curto de tempo, numa situação menorzinha para a gente.
então foi um desafio bem grande. Então eu gostaria de agradecer muitíssimo a nossa interação, que foi muito especial, e agradecer em especial a Pink Produções, Val, que é a proponente do nosso projeto, está aqui no cabeça da nossa ficha técnica, que é, né, uma grande produtora aqui, que foi ela vamos dizer assim, a cabeça de uma instalação assim, tão perfeita, tão minuciosa. E toda a nossa equipe de trabalho aqui, que vocês veem que são um montão de gente do mundo inteiro trabalhando na nossa equipe, não só gente local, gente, né, nossa equipe na Colômbia, nossa equipe nos Estados Unidos, em todo o Brasil, a gente tem equipe em Minas, equipe em Curitiba. A gente vai falar um pouquinho sobre vamos dizer assim, a expansão também da própria equipe Transeunte Mundi, que é formada já pela sua transculturalidade no seu processo de criação. Quero fazer um agradecimento muito forte ao projeto, à casa. Nós fazemos uma pesquisa muito delicada para saber onde nós íamos a chegar. Nós trabalhamos desde uma concepção da lugar necessário da concepção de artes, aquele lugar onde a coisa tem que ocorrer, onde você sabe que estão as condições, a energia para fazer algo muito significativo, muito simbólico. Se vocês fazem uma pequena recordação da história da arte, os primeiros lugares onde os homens fizeram imagens, fizeram a intenção de criar um vestígio para outros, foram em lugares onde as condições desse lugar eram as necessárias para fazer que essa imagem tivesse sentido e significado. E nós fazemos isso, trabalhamos no conceito do lugar necessário, mas fazemos uma espécie de espaço trans, porque nós nos movemos deste espaço que estamos hoje aqui, mas vocês vão poder ter uma experiência transdisciplinar, transmedial, trans em muitos sentidos, e a casa, como dizia a Cândida hoje, esta manhã, que esta casa é um portal para fazer uma viagem entre nós. Essa é a invitação que nós fazemos. Por isso, nós utilizamos a imagem da Casa de Memória do Casarão, que é também a base da origem da exposição, e vocês vão ver alguns elementos que são próprios da casa, de arquivos deste lugar, para fazer um diálogo, uma interação que nós fazemos como parte da exibição. Então, ainda pensando nisso, a linha curatorial do patrimônio com o Mirage, que a gente inclusive menciona aqui no texto curatorial, foi a clave para a gente, a senha para a gente fazer a ponte entre o Museu da Energia e a Transeuntes Mundi, porque nós falamos do que está invisível na nossa história. Quando a gente fala do patrimônio como Mirage, a gente fala de um patrimônio que carrega uma memória, que carrega uma história, que ela não está necessariamente explícita quando a gente passa na rua e já vê a cidade transformada por outros elementos, né? Sociais, políticos, arquitetônicos, gastronômicos, tudo está diferente. Mas quando a gente fala do que quando a gente olha para uma coisa, e a miragem, ela tem diretamente a ideia da realidade aumentada, porque eu olho, mas eu vejo outra coisa, ou eu estou num ambiente que ele tem uma condição talvez mais desértica, e eu vejo uma solução, eu vejo mais adiante do que a resposta imediata que o meu sentido vai dar. E é isso que a tecnologia fez com a obra de arte. Nós temos, assim, humildemente, vamos dizer assim, a notícia de que a gente tem 5 prêmios internacionais importantes enquanto obra artística, porque a gente trouxe dentro de uma obra, de uma construção que veio de uma construção acadêmica, que foi o meu doutorado na Inglaterra, dirigido pelo professor Gabriel, em que a gente investigou uma forma de utilizar a realidade virtual não para games, não para animação. E esse é um grande diferencial que a gente tem. Todo festival, todo concurso que a gente entra em realidade virtual, por exemplo, é feito de ou duas coisas, ou institucional para venda, a realidade virtual era venda, ou era animação. Então, inclusive, esse é o seu grande gancho com as crianças, que elas vêm achando que é um videogame. E a gente usou a realidade virtual como meio para a arte contemporânea. A arte contemporânea, que ela é muito conhecida, a gente, né, domingo, chegou a São Paulo, já ainda teve os últimos minutos da Bienal de Arte Contemporânea, né, de São Paulo. Ali a gente não tinha nenhuma obra de realidade virtual.
Na Bienal de Miami, que a gente participou em 2019, um dos também dos principais eventos de arte do mundo, nós éramos a única obra de realidade virtual no campo da arte contemporânea. Então, ainda é um desafio muito grande e a gente, claro, a gente tem essa possibilidade porque a gente tem esse time imenso que a gente lidera, que é um time transdisciplinar, porque a gente envolve muitos engenheiros, programadores, diretores, designers, muitos editores. Vocês vão ver que é uma obra que ela vai além, de novo, a ideia de miragem. Eu olho, mas tem toda uma camada por trás disso, que é o que o aplicativo que vocês instalaram vai abrir essa possibilidade de ver além do que está físico. Então, a gente vai começar agora a nossa trajetória, apresentando. Então, hoje a gente está inaugurando a exposição Deriva 033, Terras Incógnitas. A Deriva 033 começou há 300 mil anos atrás. A gente começa o nosso concerto no sábado de uma forma muito, vamos dizer, performática, dizendo: senhoras e senhores, nossa história começa há 300 mil anos. Estamos sendo transportados à África, segundo as nossas teorias antropológicas do momento, e aqui surge o primeiro ser humano. Até então se entende que ele é uma mulher. E ele, então, a partir das suas caminhadas, foi ocupando o que naquele mapa a gente visualiza da África. A gente vem, então, caminhando, ocupa toda a Ásia, Europa, Ásia, Oceania, e através da fusão ainda dos continentes, ainda na época que os nossos continentes eram juntos, a gente migra e a América do Sul é o último lugar a ocupar. Simbolicamente, se vocês olharem, ali a gente tem que São Paulo é a última linha do nosso mapa. Então é uma coisa para a gente também muito simbólica, porque a base conceitual desse trabalho é a antropofagia. Na nossa tese doutoral, a gente articulou alguns filósofos, alguns autores importantes, entre eles a base era uma relação entre Deleuze e o nosso Oswald de Andrade aqui, né? Então a gente tem aqui uma relação entre a antropofagia, ela fala que, né, do canibalizar os nossos colonizadores, ou os nossos, né, as forças que vieram, e a gente criar, então, uma identidade única que é resultante de tudo que veio antes. Então, quando a gente olha para nós e nós temos uma característica física específica, a gente está falando dessa herança. Quando a gente olha para essa casa, que tem uma arquitetura específica, a gente está falando dessa herança. Só que essa herança, para chegar aqui, até então, a gente era incógnito. A gente era considerado dragões. Eram, né, assim, quando, né, o velho mundo não sabia o que tinha mais para lá do horizonte, até então não se sabia nem que a Terra era redonda, e é redonda, né? A gente sabia, né, a gente achava que o horizonte era o limite do ser humano. E aí, então, quando as navegações começam a expandir e a gente encontra essas terras, alguém diz, tem alguma coisa lá. Alguém navega até um certo ponto, volta e diz, tem alguma coisa lá. Nas primeiras cartografias do mundo, a gente não tem a identificação de que terras eram essas. A gente era chamado de terras incógnitas, assim mesmo, sem acento, porque isso está em latim, que é a língua franca da expansão da cultura, né, por esse nosso território aqui. Então, até a gente ganhar nome, e aí vem o vermelho do nosso pau-brasil, até a gente ganhar nome de continente, nome de país e toda a evolução histórica que a gente vem até aqui, a gente tem aí muitos anos e muitas histórias e muitas miragens para olhar, refletir e cada um aqui chegar na sua relação do seu lugar nesse mundo, nessa história, nessa biologia, nessa arquitetura, nessa herança histórica. Então, são os 33 territórios que formam a América Latina. Essa é uma exposição que a gente, né, de todos os territórios do mundo, a gente, para cada exposição que a gente cria um recorte diferente. Para essa que inaugura em São Paulo, a gente tem um recorte que é a América Latina. E aí a gente vai entrar, então, na ideia das histórias mínimas. E aí eu passo para o Gabriel contar para a gente o que são as histórias mínimas. Sí. Nós trabalhamos uma metodologia que é antimetodologia, que é a deriva. Se vocês fazem memória da história da arte, Deriva Situacionista foi um grupo que trabalhou a Europa fazendo isto, que é vamos fazer deriva. Fazer deriva é para onde eu vou? Depende. Eu vou para lá. Depende de quê? Eu estou buscando um cor, de pronto, azul ou branco. Ou vou cambiar de rumbo porque he decidido que a emocionalidade me move por esta outra direção.
A deriva é um processo de construção da percursos que faz outras estratégias de búsqueda, não a partir da razão ou da lógica, sino de emocionalidade. Nós utilizamos essa estratégia, essa metodologia para fazer nossos percursos. Nós fazemos isso porque nós, quando começamos o trabalho, fizemos uma pesquisa sobre nosso arquivo básico, que é nosso ADN. E quando fizemos essa pesquisa, nos dimos conta que nossos ancestros viajaram por diferentes lugares do mundo, particularmente, se vocês me miram a mim, vocês dizem, eu de onde sou? Latino-americano, porque eu sou, sobretudo, muito indígena. Tenho um aspecto muito indígena, mas também tenho um aspecto muito europeu. Tenho barba, os indígenas não têm barba, eu tenho. Estou perdendo pelo, idade, mas também é porque minha genética me está dizendo, você já tem idade para perder o pelo. Todas essas características falam de eu como indivíduo. E quando nós vamos por el mundo, cada de nós somos dispositivos culturais andando, não? Cada de nós camina com seu patrimônio cultural, seu patrimônio biológico, e esse patrimônio biológico você depois lo combina com outro patrimônio e fez o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento da civilização. Esse é nosso projeto, e quando nós vamos com nossa camarinha, e nosso equipo de captura de som, nós vamos e lo deixamos em lugar muito cotidiano, na realidade corriente de todos, e fazemos isto. Vamos cambiar de sala, vamos para cá. E fazemos isto. Capturamos as histórias mínimas de cada lugar. Se vocês veem aqui, vocês vão ver pequenas histórias que falam da realidade de cada de nós. E vamos fazer um jogo. Vamos utilizar a tecnologia para fazer isto. Vamos a utilizar um aplicativo que se chama ArteVive. Eu vou mostrar uma pequena história. Pede para ver por que o microfone está distorcendo aqui. Você viu? As pessoas que caminavam por la rua, que você vê em cada uma destas imagens, as miraram a nós, fizeram uma conexão direta através da mirada e nos atualizaram na realidade. Cada uma destas imagens tem uma pequena história, uma história mínima que fala da realidade que se vive em cada destes lugares. Se vocês utilizam audífonos, como se fala em português? Fones, se você utiliza fones, você vai poder escutar a história muito melhor, porque os fones estão feitos para capturar a história, a realidade em 360. Ou seja, que se você move a cabeça, você vai escutar mais para cá, como faz a escuta normal. Nós utilizamos esta estratégia, esta tecnologia, para capturar pequenas histórias de diferentes lugares do mundo, e trazer a la sala de exhibição essas histórias e poder compartilhá-las. Aqui você vai poder fazer um jogo com a imagem, mas lá, quando vocês fez a experiência de realidade virtual, vocês vão viajar de verdade. A imersão é muito forte. Nós temos histórias muito curiosas. Por exemplo, um dia uma pequena filha estava sentada vendo a história com a realidade virtual. Ela fala com a hermana que estava sentada lá e diz: "¿Você onde está?" Ela diz: "Estou em Rio de Janeiro." Espera, vou para lá. E foi com a realidade virtual. Quando estava lá, disse: "Não te veo." O efeito de imersão é muito forte, muito profundo. Você vai
realmente a fazer viagem com nós, que nós invitamos para que vocês façam com nós. Muito bem. Então a gente tem alguma coisa acontecendo aqui. Então a gente tem aqui, vou voltar um pouquinho no que a gente passou pela primeira sala. A primeira sala é uma sala de uma primeira entrada, ela é uma sala de escuta. Uma das características principais desse projeto é a escuta. O principal elemento imersivo que a gente tem aqui é, então, a capacidade de uma escuta profunda, que é o que uma técnica usada muito em composição chamada Deep Listening. A gente começa na sala 1, uma obra, então, de NFT. A gente fala que a gente é um grande portal para 3 universos, né? O universo físico, que é o universo do patrimônio material. A gente está numa casa tombada, é uma casa histórica. A gente entra, então, o metaverso, que é o que existe por trás, é a miragem dessas fotografias, né? Então, o metaverso é o ambiente que está por trás da realidade aumentada, é o que está na realidade virtual e é o que está dentro dos nossos NFTs, que são obras digitais, e é o que está na nossa projeção. E a gente ainda tem o universo online, que são as nossas obras digitais que também acontecem, que podem ser visitadas de forma online. Então, cada uma dessas obras aqui, vocês podem conhecer. A gente tem alguns fones de ouvido de apoio para vocês ouvirem, porque aqui é um recorte de uma cena escolhida, em que a gente tem uma história acontecendo aqui, o que a gente chama de microcinema, ou histórias mínimas, e é uma história de 30 segundos em que acontece em alguma parte do mundo, onde está descrito no aplicativo, vocês podem conhecer. A gente tem aqui elementos da América Latina para, então, serem conhecidos. E aí a gente entra num outro elemento aqui, que é a partitura da caminhada. Eu convido vocês a conhecerem um pouquinho. Essa é uma outra obra também em realidade aumentada, que vai contar um pouco da nossa história coletiva enquanto humanidade. Essa obra, ela está também aqui em outro idioma. Aqui eu convido vocês a pensarem e eu vou falar um pouquinho sobre aquele idioma ali, aqui atrás. Está escrito partituras Oguata, e aqui a gente tem essa partitura, a gente sempre escolhe uma partitura em língua originária, e aqui a gente tem o Tupi-Guarani, porque essa casa está ocupada em cima de um território que pertenceu a uma tribo que era de descendência Guarani. Então aqui a língua que se falava antes da gente falar o português, a língua originária desse terreno é o Tupi-Guarani, e a gente sempre faz essa viagem a esse momento em que uma língua originária acontecia antes de um colonizador chegar, que também já trazia outras línguas, por isso a gente tem a fusão entre o latim, o guarani, o espanhol, o português e muitas outras línguas que vocês vão ouvir nessas histórias aqui. E aí, então... A língua comporta também dispositivo cultural muito forte, não? A língua é dispositivo da transmissão de informação, da cultura, da emocionalidade, da sensação. É o dispositivo cultural para fazer desenvolvimento de ideias, para transportar ideias de lugar a outro. Vou citar exemplo muito curioso. A Medellín, onde eu vivo a maior parte do tempo porque viajamos muito, dia apareceu uma palavra muito curiosa, que foi "Ei, parceiro", uma expressão muito popular entre jovens. Para vocês sabem o que quer dizer parceiro, não? Aqui, mas Medellín é uma palavra que apareceu provavelmente por contaminação das novelas. Seguramente alguien escuchó en una novela "parcero" y se volvió una palabra muy popular a Medellín. "Hey, parcero, ¿todo bien? ¿Todo bien, parcero? ¿Todo bien?" Hoy en Medellín nós falamos "Hey, ¿cómo va, parcero? ¿Todo bien?" Una cosa muy curiosa es el lenguaje que viaja por diferentes lugares, construyendo a cultura. Y para nosotros es muy importante precisamente poner em cena essa ideia da construção de realidade através da construção da língua também. E aí, então, a gente caminha. Aqui a gente fala que a gente está na cereja do bolo, é o primeiro elemento que a gente sugere que as pessoas entrem, que é a obra de realidade virtual, que acontece nessas cadeiras. A gente vai distribuir algumas senhas para a gente poder... são 5 estações de realidade virtual para a gente começar a visitar enquanto a gente conclui a exposição aqui. Finalmente chegou na estrutura em que a gente trouxe
um cinema para dentro do museu, que é quando a gente traz, essa é uma obra de videoarte de 23 minutos, e ela acontece aqui num momento em que as pessoas podem conhecer um pouco mais, né, uma outra versão de conhecer o mundo. A gente ainda está num ajuste aqui de projeção, tivemos um probleminha com o computador, mas daqui a pouquinho vai estar corrigido, vocês veem que ainda não está angulado aqui. E aqui é uma outra forma de perceber o mundo com um outro meio, né? Vocês veem que aqui a gente tem uma interação com a arte sonora, com a fotografia, com todos esses elementos e todos esses meios. E aqui é a conclusão do projeto, com a ideia da projeção. Nessa exposição específica, a gente tem uma característica muito interessante, e aí eu convidei uma pessoa para estar aqui presente, que a gente criou esse domo, né? Criou a ideia de projeto. A gente criou, não, eu vou explicar quem criou, mas a gente teve a possibilidade de interagir com o domo. Então, assim, essa casa que tem um pé direito maravilhoso, né? Ela tinha, né? Ela nos deu essa possibilidade de interagir com o patrimônio, criando uma estrutura dentro do patrimônio. E aí a gente tem aqui a Nena, que é uma especialista em... Vem aqui, Nena, vou te apresentar para todo mundo. Da Star Domes, que trabalha, então, com os domos geodésicos. E por que o domo era um elemento importante para a gente? Nós circulamos os museus redondos do mundo. Vem a Nena. Então, os museus redondos do mundo, a ideia de circularidade, a ideia da bola, né, do círculo, ela é uma ideia central no nosso conceito, não só metodologicamente, porque tudo que a gente faz é 360, a gente utiliza imagens, câmeras 360, sons 360, tudo que indica a ideia de movimento, mas também porque o círculo ele é um princípio, inclusive lá em epistemologias africanas, de que nada tem começo, nem meio, nem fim. Tudo é um grande girar, reciclar de ideias e de princípios, e de DNAs, e de matérias, etc. Então, a ideia, quando a gente veio, né, essa é uma das primeiras casas que a gente ocupa, que não é circular, apesar de que a gente criou um círculo dentro do museu, a gente queria transformar uma das salas num ambiente circular. Então, começou uma grande pesquisa de, meu Deus, como é que eu vou fazer essa sala virar um círculo? E aí foi quando a gente chegou, né, o Brasil tem aquela rede, né, você liga para um que manda para outro, que manda para outro, que manda para outro, e a gente chegou na Nena, que é uma especialista, uma das maiores especialistas do mundo em criação de domos, que tem toda uma característica geométrica, geodésica, né, simbólica, matemática, e a matemática é um dos primeiros também, uma das primeiras construções da humanidade que permitiu que a gente chegasse, inclusive, a coisas como a grande física, a voar, a navegar. A nossa migração, ela vem de uma base científica muito grande, e a Nena é uma bailarina, vocês veem que ela é, né, a miragem dela, o histórico da bailarina está aqui muito presente, mas é uma grande matemática também, é um grande cérebro, que por trás disso daí, então ela transforma espaço, transforma arquiteturas com isso. Você quer falar um pouquinho? A gente está falando de arquitetura vernacular, a gente tem estruturas de domos com mais de 5.000 anos, né? A gente tem histórico não é uma coisa nova, apesar de parecer ser uma coisa moderna, que a gente vê nos filmes de ficção científica, não. A geodésica, ela vem de uma profunda observação da natureza. Você encontra ali em crotalários, você encontra em fundos, né? Então é uma coisa que a gente trouxe, né, integrou agora nesse nosso mundo moderno, né? Parece uma coisa super futurista, não é. Estamos falando de arquitetura vernacular. E aqui foi um desafio, claro, trazer uma coisa que fosse arredondada o suficiente para causar essa sensação e caber nessa sala. Então é uma meia elipse, né, como se fosse um oval, no meio, cortado no meio, e eu acho que a gente conseguiu atingir um resultado muito bom, com certeza. E a gente tem aqui também uma outra, Nena trouxe um outro presente, que foram as Mulheres de Ferro, que é um coletivo, estão aí? Que é um coletivo também de mulheres daqui de São Paulo, que trabalham com a construção de telas. Então, é um projeto que, quando a gente fala, né, a lei de incentivo, quando ela é lançada, né, e com todas as polêmicas, que é por que financiar a arte, a gente tem uma situação que é a quantidade de emprego gerado, né, a quantidade de pessoas empregadas, o retorno para o próprio Estado. Hoje, por exemplo, a gente está atraindo, só nós aqui,
gente do Brasil inteiro que está vindo para assistir nosso concerto, que está vindo para participar da obra. Então, a gente fala também eu trouxe isso daqui como um exemplo do impacto que uma lei de incentivo tem a nível de turismo, a nível de geração de emprego, a nível de educação. A gente já tem hoje, a 13h, a gente vai receber 60 crianças que estão agendadas em período de férias para conhecer isso daí. Isso daqui é uma forma de retorno para a sociedade, né, e para o meio, né, para a comunidade imensa, a multiplicação, a gente chama isso de soft power, né, na linguagem internacional, que é porque que as grandes potências investem tanto em mídia e arte. E é realmente um grande desafio nosso entender que o investimento em arte é um investimento prioritário e a gente, simbolicamente também, coincidência ou não, só pôde lançar no Brasil e ocupar em 2023, quando o Ministério da Cultura voltou a existir. Eu sempre trago isso como um marco bem importante, porque quando a gente lançou o projeto, eu passei muito tempo esperando poder atuar no Brasil, e eu dizia, meu Deus, eu faço isso no mundo todo e eu não posso fazer em casa. Por que eu não posso fazer isso em casa? Então foi em 2023 que a gente voltou a ter possibilidade de trazer projetos desse tamanho para o Brasil. Então, a gente, nesse momento, a gente tem 84 pessoas empregadas nesse projeto, é um mês de atuação aqui. A gente tem um impacto, a gente calcula ele ao redor, o museu calculou ao redor de 1.000 pessoas que vão ser impactadas com essa experiência de forma direta, mais 5.000 de forma online, e tudo isso é parte também da nossa criação artística, porque a gente fala que cada deriva ela é formada também pelas impressões de quem assistiu e contou para a gente o que viu na deriva, porque cada um vê uma coisa diferente, cada momento da instalação sonora é um momento diferente, então isso daqui é uma camada de criação sobre criação. Cada um de vocês é co-criador junto com a gente dessa obra. Cândida falou da poder da arte, não? Qual é o poder da arte? Muitos falam que o poder da arte é a transformação. Mas transforma quê? Eu creio que o poder da arte é muito importante porque fez a possibilidade de gerar uma transformação muito íntima, muito essencial, porque toca a sensibilidade de cada um de nós. E por isso nós trabalhamos com este tipo de símbolos, a símbolo da circularidade, a símbolo del domo geodésico, que es un efecto de inducción, la capacidad de inducir una sensibilidad, una emocionalidad, una sensibilidad particular. Este domo tiene la capacidad de hacer que las energías de este lugar, energías físicas, energías del Museo de Energía, hacen una transformación importante a la sensibilidad de cada uno de nosotros. Nós tenemos que ponernos a disposición de esa posibilidad y esa transformación pode ser feita de verdade. Assim que nós invitamos a que vocês se ponham à disponibilidade, entrem na ressonância da energia desta casa, do Museu da Energia, para que todos nós seamos Transeuntes Mundi por um momento, mas também reconozcamos que a Transeuntes Mundi somos todos por nossa história que nos traz hasta aqui. Assim que essa é a noção que nós trabalhamos aqui. E assim a gente conclui a visita guiada. Nossa última obra é uma obra participativa, em que a gente convida as pessoas para deixar sua marca no mundo. Você pode abrir ali, Gabriel? Sim. Em que a gente tem uma obra em que vocês podem inaugurar e deixar sua anotação lá, se localizar no mundo, encontrar o seu espaço ali, fazendo esse é o mesmo mapa que está no programa. Esse programa é uma obra de arte que você leva para casa e você vai ver ali ele se ativar. E ele é um mapa que a cartografia é uma forma de contar a história, né? E a gente foi contado uma história muito interessante, que estamos abaixo no planeta, de que estamos do lado esquerdo. Esse mapa, ele inverte essa história. Se vocês olharem, a gente começa o mapa pelo lado esquerdo. Esse é o mapa da grande migração humana, ele é um mapa que já conta a nossa história, é um mapa já que tem um conceito de micropolítica, de sociologia, etc. Essa é a grande teoria de expansão humana e
Quem tirar uma foto e marcar lá essa nossa área instagramável também, marcar Transeuntes Mundi, a gente vai sortear um livro da obra por semana aqui, que vai ter uma festa aqui para receber cada um toda semana. Então, com isso, a gente conclui a exposição, mais uma vez agradecendo ao Museu Energia por nos receber, a nossa equipe maravilhosa por atuar junto com a gente. A gente vai passar 30 dias aqui em cartaz, por favor, convidem as pessoas para conhecer. E depois disso a gente segue pelo mundo, quiserem viajar junto com a gente. Muita gente viaja junto com a gente para conhecer as outras derivas. A gente tem outras obras em circulação pelo mundo e ficamos atentos aos próximos editais, aos próximos patrocínios, às próximas oportunidades de movimentar então mais o Instituto Transeuntes Mundi, desejando que o Museu da Energia também possa fortalecer sua presença cultural. Cada vez que uma casa se fortalece, tenho certeza que a comunidade, o bairro, tudo isso vai ser impactado muito positivamente. Muito obrigada pela presença de todos vocês e a gente fica disponível aqui para conversar.